meninos! Estamos novamente em mais uma aula do Fractal Revisa. Nós vamos rever nessa aula, então, o estudo sobre crase. Quando que nós vamos ter a crase? Só para relembrar, a crase não é o acento nós chamamos de acento grave. A crase, na verdade, é a junção entre a preposição a e o artigo feminino a. Quando eu junto isso para demonstrar que ocorreu essa junção na escrita, nós vamos empregar o acento grave, que é o acento que vocês entendem como lado contrário, né? Quando que isso vai acontecer? Aí eu tenho que ter aquelas noções básicas de regência. Regência nominal e regência verbal. Preciso ter essas duas noções. Regência verbal e regência nominal é quando eu tenho um termo regente, que vai ser o verbo ou o nome, mas o termo regido é o complemento. Ou seja, essas palavras, verbo e nome, elas exigem complemento, elas precisam de um complemento. Se não tiver o complemento, eu não vou ter um sentido completo. A partir do momento que eu não tenho um sentido completo, eu não vou ter uma frase, eu não vou ter um texto. Então eu olho ali, carta. Se eu tenho uma carta, que é o título do livro literário de vocês, Carta de Amor aos Mortos, a palavra carta, ela exige um complemento. Se eu escrevo uma carta, eu escrevo para alguém, eu escrevo a alguém. Perceberam que na pergunta eu tenho já a necessidade de uma preposição? Se eu escrevo uma carta, eu escrevo a alguém. Então, a palavra, ela já exige a preposição. Então, no caso, para quem que vai ser essa carta? Vai ser aos mortos. Então, aos mortos é o nosso termo regido. Aos vai ser o quê? É a junção da preposição a, que o cartas, que é o termo regente, precisa, ela exige, a palavra exige essa preposição. E o os aqui é o artigo masculino, no plural, que acompanha a palavra mortos. Vou juntar e formar uma preposição, que é a preposição combinada, que eu não perco nenhum elemento ao fazer essa junção. Se transforma em aos. Então, a palavra cartas, que é um nome, ela exige um complemento. Se eu escrevo a alguém. E nesse complemento, na pergunta do que ele precisa, eu tenho a preposição a. E ali o termo regido, então, vai precisar da preposição que pode vir ou não acompanhado no seu complemento de um artigo, que eu tive aos. Nesse caso, se eu fizer uma transformação, se eu trocar mortos por amada, eu vou continuar precisando da preposição, porque a palavra precisa da preposição. E amada seria a amada. Então, eu teria a amada. Então, eu teria já a preposição da palavra carta e o a, que é o artigo feminino da palavra amada. Então, para não escrever dois as ali, o que a gente faz? A crase, junto o a. Como que eu vou indicar que ocorreu a crase? Eu preciso que a pessoa que leia perceba que há uma crase ali. Eu coloco o acento grave, que é esse acento aqui ao contrário. Esse acento grave, ele indica que ocorreu a crase, que é a junção da preposição a mais o artigo a. Assim sendo, tá vendo que o a é um artigo feminino? Ele só pode acompanhar, então, palavras femininas. Então, a crase, ela vem antes de palavras femininas, porque vai ser ao contrário do aos, que vem antes de palavras masculinas. Então, aqui eu tenho, no caso, duas preposições combinadas, que não se perde elemento, eu junto os elementos, não há perda ali de nenhum elemento. Então, o aos vai ficar para palavras masculinas, o a, indicando ali a crave para indicar a crase, é para palavras femininas. Então, uma das dicas é, se eu não sei quando vou usar a crase, quando que eu vou indicar que ocorreu, eu posso trocar mentalmente por uma palavra masculina. E ao fazer essa troca por uma palavra masculina, eu puder colocar antes o aos, quer dizer que eu vou ter para uma palavra feminina o acento indicativo de crase, que vai ser o acento grave, ok? Então, o contrário da junção da crase seria o aos. E quando que eu vou usar ali a crase? Quando o nome ou o verbo exigir a preposição e a palavra seguinte exigir o artigo feminino. Aí eu junto. Então, as duas primeiras regras que nós temos aqui. Só posso usar a crase antes de palavras masculinas, não posso usar antes de palavras masculinas. Antes de palavras masculinas, usamos aos. Se eu tiver com dúvida de quando vou empregar a crase, eu faço uma troca mental ali. Coloco no lugar da palavra, na palavra masculina e vejo se vai dar certo eu colocar o aos. Se der certo eu colocar o aos, quer dizer que o contrário, no lugar de uma palavra feminina, então, seria a crase, ok? Então, para a gente começar a perceber isso, nós vamos fazer uma questão do Fractal Revisa. Nessa questão vai exigir as regras básicas. Quais são as regras básicas?
crase antes de palavra feminina, não se usa crase antes de palavra masculina. E como eu tenho um artigo, o artigo fica antes de substantivos. Eu não posso ter antes de um verbo, por exemplo, não se usa antes de um verbo. Em relação aos pronomes, a gente tem a exceção dos pronomes possessivos, em que o uso é facultativo. O que é um uso facultativo? É opcional. Você pode colocar o acento indicativo de crase, como não colocar, que das duas formas você vai estar correto. Então, a dica que eu deixo é que vocês não colocam os pronomes de nenhum pronome, já que o único que é facultativo é o possessivo. Então, para não ter confusão, não coloca antes de nenhum pronome, que aí fica mais fácil para entender, ok? Então, vamos para um exercício, que é o último exercício da lista de vocês. Questão número 10, então. Pede para vocês observarem aí um anúncio que está escrito assim: saldo de Natal, toda loja, desconto de 15% a 70%. É para analisar nesse primeiro momento essa frase do anúncio. A partir do momento que a gente analisar essa frase, a gente parte para as demais frases do anúncio. As demais frases que foram analisadas. Desconto de 15% a 70%. Há uma regra que eu ensinei a vocês que entre números, em determinados momentos se pode usar o acento indicativo de crase, em outros momentos não se usa. Tudo depende do termo, da preposição ou do artigo que vem antes. Como no caso aqui a gente tem o D é uma preposição. Então, uma preposição, a preposição de, é uma preposição naturalmente preposição. Ela é classificada assim. Ela não tem dentro dela um artigo diferente, por exemplo, do da. Que eu tenho aqui dentro formado o de, que é a preposição, mais o artigo a, que forma uma nova preposição, que é a preposição contraída, porque se perdeu elementos, o da. Então, aqui dentro eu tenho um artigo. Então, seria 15% a 70%. Seria da 15% a da 70%. Que seria uma frase lógica que não dá. Por isso, o uso do de 15% a 70%. Então, o da ele ficaria oculto, né? Entre os números. Se ele ficaria oculto, eu teria a presença do artigo e da preposição, que seria, no caso, o a ali. Então, eu não posso usar entre números a crase se a palavra que veio antes não é uma palavra feminina, que é o caso da preposição de. Se aqui tivesse o da, eu poderia estar usando sem nenhum problema. Aí eu colocaria. Mas como é o de, não podemos usar. Então, essa frase ela está gramaticalmente incorreta. Ela não segue as regras gramática normativa. Não segue a norma padrão. Então, ela está errada. Isso porque antes tem a preposição de. Se tivéssemos a preposição da, poderia usar a crase, não só poderia, como deveria usá-lo. Então, está incorreta. Aí eu tenho as opções. Se ela está incorreta, eu já anulo as opções que as frases vão ser analisadas, fala que está correto. Então, me sobram essas três frases. Aqui está falando que essa frase está incorreta, como essas daqui. Então, eu tenho que observar qual é a frase que o acento realmente foi usado incorretamente. Que aí vai estar incorreta como essa. Então, nós temos as frases: encontraram-se às 18 horas, essa é a escola a qual se referiam, dirigiu-se ao local disposto a falar com o delegado. Uma delas está errada, como essa está errada. Às 18 horas, como eu expliquei para vocês, é uma locução adverbial de tempo. Locuções adverbiais, eu preciso usar a crase. Locução adverbial é aquela palavra, no caso, expressões, palavras, que eu poderia retirar do meu texto, que ainda assim eu teria um texto. É claro que há um acréscimo de ideia. No caso, o acréscimo de ideia é de tempo. Encontraram-se, então houve um encontro. Mas eu posso ali dar uma ideia a mais. Em que momento que eles se encontraram, qual horário, qual tempo. Isso é uma locução adverbial. Como é uma locução adverbial, emprega-se a crase, só por causa disso. Então, essa não está errada, essa está correta. Então, eu não posso marcá-la. Essa frase está correta e a outra está errada. Esta é a escola a qual se referiram. Se eu me refiro a alguma coisa. Então, essa palavra, ela exige a preposição. Me referir o quê? A escola, que está aqui sendo evitada a repetição. Então, o verbo precisa e nós temos ali o artigo que também é necessário. Logo, uma palavra vai se juntar à outra. A preposição vai se juntar ao artigo feminino, onde que vai ter a fusão ali das letras, que vai ser a crase, indicando ali o acento grave que isso ocorreu. Então, essa frase também está correta, então não é a nossa alternativa. Dirigiu-se ao local disposto a falar com o delegado. Se eu estou disposto a alguma coisa. A palavra, ela exige que você tenha a preposição disposto a algo, a alguma coisa. Então, ela exige uma preposição. Ok,
Mas a palavra seguinte não é uma palavra feminina, é um verbo. E eu disse para vocês que antes de verbos nós não podemos colocar o acento indicativo de crase, porque a crase ela é a junção da preposição mais o artigo feminino. O artigo feminino fica antes de palavras femininas. Verbo vai se opor a isso, o verbo não é um nome. Logo, essa daqui está errada. Essa está errada, como essa também está errada. Então, é a nossa última alternativa. Vocês devem corrigir, então. Vou corrigir essa frase, tirando o acento grave, e corrigir essa frase, tirando o acento grave, deixando, então, apenas a preposição. Porque a palavra exige a preposição. Não exige nenhum artigo, porque é um verbo. Verbos não exigem artigo, ok? Então, a alternativa que está errada ali é essa. Logo, a que nós devemos marcar como a correta é a última opção, ok? Então, quando que nós vamos ter o acento grave que vai indicar a crase? E a crase é a junção da preposição mais um artigo feminino. Nós temos quando o nome ou um verbo exige uma preposição e a palavra seguinte exige um artigo feminino. Logo, a palavra seguinte, obrigatoriamente, tem que ser uma palavra feminina. Ou em outras situações, como nós vimos agora, uma locução adverbial, como a gente viu também, às vezes, ou uma locução conjuntiva, né? À medida que são expressões que já exigem naturalmente a presença do acento. Então, espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais!